Dois dos maiores youtubers do mundo se enfrentaram em uma luta de boxe que inclusive foi a luta principal da noite. Pois é, tivemos cinturão em jogo durante o card, mas a luta principal foi entre os dois youtubers, Logan Paul e KSI. Pois é, eles se enfrentaram, os dois têm mais de 20 milhões de inscritos aqui no YouTube. Eles já tinham se enfrentado, só que foi numa luta de boxe amadora e a luta acabou empatada. Dessa vez os dois estrearam no boxe profissional e a luta teve ali 6 rounds. Como eu disse, luta principal, casa cheia, tinha um monte de artista famoso ali, o Bruce Buffer também estava lá, então tinha muita gente famosa. Realmente o tamanho que isso alcançou foi absurdo, né? Nas lives, nos canais deles na internet, quando eu acompanhei, tinha 350 mil pessoas em uma live e 150 mil na outra, né? O do Logan Paul é o que tinha menos gente, mas assim, mais de meio milhão de pessoas só ali nos canais deles assistindo, fora que teve a transmissão da DAZN, né? Então assim, muita gente, inclusive eu vou falar isso antes de falar da luta, tá? Muita gente eu tava vendo na transmissão, na internet e tal, falando que não gostava muito da ideia, porque o esporte não sei o quê, porque o esporte não sei o que lá, porque os caras que são campeões estavam disputando lutas antes de dois youtubers e não sei o que lá. E não é porque eu tenho um canal no YouTube, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho um pouco, às vezes, de burrice, né, criticar isso, né? Falar, porque dois caras que vão estrear no boxe profissional, fazendo a luta principal, não sei o quê. Quem tá chamando o público? São os caras que estavam disputando o cinturão ou foram os youtubers, né? Porque se você assistiu o evento, você vai entender o que eu tô falando. Enquanto estavam tendo as disputas por cinturão, tinham muitos e muitos lugares vazios, o público nem tava lá, né? E quando teve a luta principal, aí tava lotado, tava todo mundo lá, torcida gritando. Então assim, eu entendo todo o lado do mérito esportivo, é claro que os outros caras são muito melhores, os caras têm muito mais tempo de luta, tem um cartel maior, enfim, é óbvio que são melhores lutadores do que os dois youtubers aí que fizeram a luta principal, mas os caras trazem público. Então, assim, é aquela coisa, eles podiam estar jogando xadrez, podiam estar jogando, sei lá, brincando de peteca, podiam estar fazendo qualquer outro esporte e o dinheiro estaria com eles, o público estaria com eles. Então, eles acabaram levando um público absurdo, dando uma visão para os caras que, por exemplo, eu mesmo não conhecia os caras, né? Os outros caras que lutaram no card, acabei conhecendo, porque eu acompanho de perto o MMA, que é o foco aqui do canal. Boxe eu assisto também, mas uma outra luta, não é que nem MMA que eu assisto praticamente todas. Então, eu acho que é muito importante esses caras estarem ali. Eles não desrespeitaram o esporte em momento algum, inclusive levou muita gente pra lá, então eu não vejo nada de negativo. Inclusive os caras mostraram que sim, treinaram, não são tão bons quanto os outros, é óbvio, mas não desrespeitaram o esporte em momento algum, pelo contrário, divulgaram e muito. Então eu não vejo nada de ruim, não vejo motivo pra isso. Se os caras têm público, se os caras vendem, por que não fazer a luta principal? Não teve CM Punk, não teve Brock Lesnar no UFC, não tem tantos outros exemplos, não tem os Conor McGregor da vida, que não é o melhor, mas o cara leva público, então o cara vai ter audiência. Enfim, negócios, gente. Se tem público, se tem dinheiro, os caras vai ter mais voz do que os outros que não tem público. Então, provavelmente, se tivesse um Floyd Mayweather no card, o Floyd Mayweather seria a luta principal, e não os caras, porque o Floyd é um excelente lutador, um excelente lutador, e tem um público absurdo. Aí beleza, né? Mas enfim, vamos falar da luta. A luta foi de novo para decisão. Quem venceu foi o KSI. Eu concordo com a pontuação, só que o que acontece? O Logan Paul poderia ter vencido a luta estava na mão dele, na verdade, porque o KSI venceu o primeiro round, na minha opinião, o Logan Paul venceu o segundo, no terceiro quem venceu foi o KSI, que inclusive teria um knockdown dele ali, né, ficou na dúvida se foi ou não, o juiz acabou não marcando, né. Depois no quarto round a gente teve um round completamente pro Logan Paul, ele deu um knockdown muito bonito, inclusive com um upper no KSI, só que depois que o KSI caiu, ele acabou dando um golpe na nuca e o árbitro tirou 2 pontos dele, então o árbitro considerou o knockdown, mas tirou 2 pontos, ou seja, acabou tirando toda a vantagem do knockdown ali do Logan Paul. Então é como se tivesse um round zerado ali, né? Então dessa forma estaria 2-1 pro KSI. Aí foi pro quinto round, o Logan Paul venceu, na minha opinião, então ficou empatado 2-2. E no último round, onde o Logan Paul poderia tentar garantir ali a luta, na minha opinião, acabou sendo o round do KSI. Mas foi um round muito parelho, dava para enxergar a vitória dos dois lados, inclusive foi vitória do KSI por decisão dividida. Então, mais uma vez, foi uma luta parelha
de novo, parelha nessas condições, considerando os menos 2 pontos do árbitro, né? E ali na entrevista o Logan Paul, claro, reclamou do árbitro ter tirado 2 pontos dele sem ter dado uma advertência antes, né? Foi direto ali por menos 2 pontos. E isso tirou a vitória do Logan Paul. Se não fosse esses 2 pontos aí, o Logan Paul teria sim vencido a luta. Então, ele acabou reclamando, claro, ele assumiu que ali foi no calor da emoção, acabou dando o golpe ali que não deveria ter dado, mas ele acha que o árbitro teria que ter chamado a atenção e não ter descontado direto, né? Inclusive, em lutas anteriores, tivemos muitos golpes legais pelo lado do campeão. Agora eu esqueci o nome do cara e eu não vou pegar aqui pra ler, mas enfim, tivemos muitos golpes legais e o juiz só ficou chamando a atenção umas 15 vezes e não tirou ponto, né? E o Logan Paul, no primeiro vacilo ali, já tirou 2 pontos de uma vez. Então, eu realmente achei que foi um exagero, acabou prejudicando o Logan Paul, a vitória seria dele se não fosse isso. Ele reclamou disso na entrevista e eu concordo com ele. Eu acho que esses 2 pontos foi exagero e acabou sim custando ali a luta. Ele falou até de recorrer com a comissão e etc. Enfim, não sei se isso vai dar em algum lugar, eu acho que não. Mas realmente fica naquela, né? Aquela luta que vai pra decisão, então você fica naquela, né? Foi esse, foi aquele, fica meio chato esse tipo de situação. O Logan Paul se colocou até à disposição para fazer mais uma luta, só que o KSI falou, não, já foi, já deu, vai pro MMA, faz uma luta com o CM Punk, não sei o quê. Então o KSI não tem mais muito interesse, né? O Logan Paul, então, na minha opinião, teria sim vencido a luta, se não fosse esses 2 pontos, mas considerando isso que o juiz marcou, então não tem como fazer nada, né? Então, considerando isso sim, aí eu marco a pontuação exatamente da maioria, que foi a decisão aí da vitória do KSI, né? Lembrando que foi uma decisão dividida no final das contas, mas considerando esses 2 pontos a menos, eu também vejo a vitória do KSI. O Logan Paul poderia ter vencido, se não fosse os 2 pontos, e poderia ter vencido com mais facilidade se usasse mais a mão direita. Ele dá muito jab, só que não usa a mão boa. Parece que a mão dele estava morta, estava amarrada. Ele dava muito jab e não batia com a outra mão, né? E o KSI, ele é menos técnico, pelo que me parece ali, só que ele bate com muito mais vontade, ele dá muito overhand, ele bate com muita força, né? Ele realmente foi pra matar, toda a porrada que ele dava ali era pra matar e isso acabou custando gás, né? Ele acabou cansando, ele inclusive é menor que o Logan Paul tem uma vantagem de tamanho bem grande, só que o Logan Paul não tem muito volume de golpe, não usa muito a mão direita ali, tecnicamente me pareceu bom, né? Eu não sou especialista em boxe também, mas me pareceu bastante razoável, só que eu acho que poderia ser bem melhor, né? Eu acho que ele poderia ter usado mais a mão direita, ter usado mais as combinações, dava sempre o mesmo golpe, não tinha uma movimentação muito boa também, né? Enfim, são 2 caras que, óbvio, como eu disse, né? Não são nem de perto eles têm o nível dos outros caras que estavam lá no card, né? Mas foi uma luta boa, não foi aquela luta horrível onde você vê que 2 caras nem sabem o que estão fazendo. Foi uma luta legal, uma luta interessante, bastante público, uma luta até que emocionante, porque realmente estava parelha, né? Enfim, eu gostei do evento como um todo, as outras lutas foram excepcionais, inclusive tirando o Common Event, que foi uma luta que botaram lá pra tapar buraco, que foi uma piada, que acabou por desqualificação e tal, por conta de uma confusão, né? O juiz parou a luta, os caras, um deles quis meio que continuar ali, brigar e etc. Então, isso aí dá pra desconsiderar até essa luta. Mas as lutas envolvendo o cinturão foram realmente muito, muito boas. Eu gostei dessas lutas com o cinturão, gostei dessa luta entre eles aí. Muito público, muita grana envolvida, inclusive, pelo que eu tinha visto, eles vão ganhar mais aí do que os campeões ganham lutando no UFC. Então, pra vocês verem como não dá pra dizer que são 2 caras que estão ali, sei lá, para aparecer, não sei o quê. Não, os caras têm muita imagem, muita grana envolvida e levaram isso pro boxe. Então eu acho que é positivo para todo mundo. Enfim, essa é a minha opinião. Se vocês assistiram a luta, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da luta. Se vocês concordam comigo que, seguindo a determinação do juiz de tirar 2 pontos, quem venceu foi o KSI, ou se mesmo assim você viu a vitória do Logan Paul. Como eu disse, se o Logan Paul tivesse um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de mão direita, né? Se ele usasse mais a mão direita, eu acho que ele teria vencido com facilidade, porque o KSI morreu no gás e parece que se apertasse ele ali, ele não aguentava. Mas enfim, essa é a minha opinião. Comenta a sua aqui embaixo, deixa o seu like se você gostou desse vídeo e claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!